Olha, vamos lá, vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando de saúde de Natal, porque a saúde pode ter deixado de receber 12.649.000 reais após o cancelamento de um empenho ligado ao município. A informação está em um ofício enviado pelo senador Stevenson Valentim ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Um documento datado do dia 30 de dezembro de 2025, mas divulgado, publicizado só agora, nesta semana, o senador aponta uma disputa interna da bancada federal do Rio Grande do Norte e questiona a forma como foi decidido o bloqueio das emendas. Segundo Stevenson, o contingenciamento foi feito sem consenso formal, sem ata e sem votação registrada. O senador afirma que a decisão teria sido enviada à Secretaria de Relações Institucionais, é a de Gleisi Hoffmann, a da ministra Gleisi Hoffmann, ex-presidente, né, nacional do PT, apenas por meio de uma planilha, o que, segundo ele, descumpre as regras de transparência exigidas pelo próprio STF na relatoria do ministro Flávio Dino. No ofício, Stevenson cita nominalmente deputados e senadoras da bancada potiguar que teriam participado dessa reunião, inclusive com destaque ao coordenador da bancada, Robson Faria, e aos dois deputados federais do PT, Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai ter um vídeo de Stevenson ali citando aí como é que foi essa situação, essa celeuma, e por que é que, na visão dele, esse processo foi irregular. Processo esse, como a gente disse aqui, causou a retirada aí de 12 milhões em emendas que viriam para a saúde pública de Natal. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Inácio Assunção. Boa noite, Ciro Marques. Boa noite, Inácio Assunção. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Sexta-feira, semana acabando, né? É uma semana que teve muita poeira. De poeira, porque quando a gente vai olhar de fato o que aconteceu dessa semana, foi o Rogério Marinho ter desistido de ser candidato a governador, coisa que se falou bastante aqui, mas tirando isso não teve muita coisa, agora teve muita agitação. Isso aí faz parte da agitação pré-eleitoral, né? Stevenson está falando aí de 3 deputados, né? 2 do PT e 1 da base de apoio de Alisson Bezerra, né? Do Robson Faria, ex-governador do estado. Então tem uma questão política, mas tem uma coisa que é mais pavorosa ainda, porque a gente já escutou muito ouvir falar disso, que isso é que me preocupa. Quando essas interferências político-administrativas políticas interferem na vinda dos poucos recursos que nós temos para o Rio Grande do Norte. Ela não fala agora, mas ela vai poder falar daqui a 3 meses ou falar daqui a 9 meses, sei lá. Mas, por exemplo, quando a ex-prefeita Micarla de Souza administrava Natal, Micarla ia para Brasília, acertava que Dilma Rousseff gostava muito de Micarla. Dilma Rousseff se encantou com Micarla. E Micarla ia para Brasília, conseguiu recursos, tudinho para Natal. Aí tinha uma deputada que conseguia travar os recursos lá pela Caixa Econômica, né? Que ela dominava lá a Caixa Econômica. Então eu estou te falando isso porque é só o que a gente vê. Sabe por quê? Fulaninho atrapalhou isso. Se essa história de Stevenson, e eu acredito em Stevenson, for verdade, Rob Faria, ele já foi vítima disso. Rob Faria saiu, Fábio ligou. Eu vou contar uma história aqui. Fábio ligou para Michel Temer. Michel Temer disse: vai o socorro para o Rio Grande do Norte. O socorro, tava tudo certo. Robson, como tava muito ruim na popularidade, divulgou: vem aí, salário vai estar na conta. Alguém foi lá pelo TCU, bloqueou a vinda do dinheiro. No outro dia, coitado de Fábio, ligando para Temer, nem atendia mais Fábio Faria. Nem atendeu. Porque alguém foi lá e conseguiu que esse dinheiro não viesse. Então, assim, isso demonstra o quanto o Rio Grande do Norte é pobre
Mas não é pobre na pobreza de ter uma situação difícil. É pobre na mentalidade. É pobre na mentalidade. A gente vê gente morrendo no Tarcísio Maia. Eu sou do Mossoró. Tá, Tarcísio Maia, não, é Tarcísio Maia agora, que já foi Tancredo Neves. Aí diz homenageado Tancredo. Sabe o que é mais curioso, Gustavo, dessa situação toda? É porque, vamos lá, vamos supor que realmente vai ter esse corte de 12 milhões para a saúde pública de Natal. Esse dinheiro muito provavelmente seria utilizado no novo hospital, né, que está sendo construído lá aqui em Natal, novo hospital municipal. E aí lá na campanha eleitoral vão dizer, cadê o hospital que não está funcionando? Mas é engraçado porque realmente o hospital não está funcionando. E, inclusive o ex-prefeito foi questionado aqui dessa bancada sobre esse hospital, que ele teria inaugurado. Mas se você for lá na frente, tá as paredes, tá todo concluídozinho e tem muito equipamento dentro. Ontem foi inaugurado, por exemplo, uma BR. Foi entregue uma BR que não tem 1 quilômetro. Não tem 1 quilômetro. E com uma duplicação da BR. E tá em todo canto. Não tem, foi inaugurado um papel. E vai lá no hospital. Mas eu acho que a grande gravidade dessa situação é o momento que o Rio Grande do Norte se encontra e está se vetando 12 milhões de reais que vai direto para a população, com soro, com dipirona, porque é isso que se atende no dia a dia, né? Essas árvores viroses que nós temos. Então, me preocupa muito, muito, muito isso. E principalmente, se essa acusação porque de Natália e de Mineiro, eu não espero muita coisa. Mas assim, de Robson, que já foi vítima desse esquema, sim, de botar o dedinho para atrapalhar, é muito lamentável. É muito lamentável. Um abraço para Fafá Macedo, Mário Hélio, Franquinho Amorim, nossos integrantes do clube de membros aqui que já estão conosco nessa sexta-feira. Dinata Assunção. Queria ver o vídeo. A história tá mal contada literalmente porque tá faltando elementos que eu tô querendo entender. O primeiro, o senador já antecipou aí, né, a questão de que tudo foi feito numa planilha sem ter uma ata. Isso. E tal. Então, esse é um dos pontos que precisam ser esclarecidos. Por que esse bloqueio foi feito dessa maneira? Quando uma emenda ela é bloqueada na bancada, porque a emenda aqui em questão, pelos elementos que eu estou tendo aqui, a emenda não foi bloqueada no órgão pagador. A emenda foi bloqueada, que para mim é uma novidade também. A bancada bloquear a emenda. A emenda foi bloqueada ali em quem participa da resolução, da distribuição. Que provavelmente pediram dos recursos. Restringiram, né, os recursos. E aí pediram solicitaram a bancada. Os cortes. O que é que vai ser retirado dessa planilha aqui? Sim. Aí a bancada foi e enviou uma nova planilha, sem ata de reunião, sem nada. O que eu acredito, sabe, dentro dessa história. Esse é o ponto, assim, os 12 milhões não foram cortados, eles foram remanejados. Remanejou para onde? Quem participou do remanejamento? Desculpe, eu não entendo assim, não. O que eu entendo é o seguinte, tinha 100 milhões de emendas, certo? Aí o governo disse, eu só vou liberar 70. E aí eles escolheram. O que vocês vão tirar daqui? Eles foram e tiraram. Aí, em vez de Natal. O que tiraram que vinha para Natal, tiraram o Stevenson. E quem mais não participou dessa reunião? Pois Stevenson e Rogério. Se eu não me engano, olha, participaram Robson Faria, como coordenador da bancada, Benes Leocádio, Natália Bonavides, Fernando Mineiro e João Maia, além da senadora Zenaide Maia. E aí, segundo foi informado, aí de acordo com o Stevenson, foi informado informalmente, visto que não tem ata de reunião. E aí ele entrou no STF justamente por causa disso. Porque segundo decisão de Flávio Dino, tem que essas emendas têm que ser definidas por meio de ata e reunião formal, com todos os presentes para ser discutido e tal. Vamos assistir o vídeo de Stevenson, tá pronto aí. Deu uma parada aqui para fazer esse vídeo, meio de entrega de obra, fiscalização de casas populares, condomínio fechado aqui em Nova Cruz. E aqui, ó,
entrega de UBS Montanhas, para falar sobre a DPF 854-2025. Eu estou cumprindo a lei, gente. Eu fui o único parlamentar da bancada federal do Rio Grande do Norte que quer transparência nas emendas de bancada. Enviei um ofício à CMO, Comissão Mista de Orçamento, falando sobre as irregularidades da distribuição, a falta de transparência na ata. Então enviei também para o ministro Dino um mesmo documento exigindo transparência nessa ata aí, ó, que não foi divulgada, não foi mostrada. O líder da bancada, Robson Farias, não mostrou essa ata para mim. Não tem o consenso do senador Stives, do consenso do senador Rogério Marinho, mas mesmo assim seguiu. É isso aí. É bom lembrar que são 12 milhões de ano de campanha, tá? Assim, não são 12 milhões em 2023, são 12 milhões que vão ser liberados já nos próximos meses, dias, semanas. E uma coisa que eu aprendi cobrindo emendas é porque assim, é difícil, os meus amigos lá de Brasília me pedem ajuda com isso, porque assim, Liginarte, é difícil a gente saber se o dinheiro foi aplicado, mas você que está aí dá para saber se o dinheiro se o papel que eu tenho aqui explicando tem emenda tal, se ele foi aplicado. E um dos métodos de saber disso é pelos Instagrams, porque autor de emenda adora, evidentemente, se postar ao lado de prefeito, de vereadores e se vender como o autor daquela emenda. Foi assim, aliás, que muito do orçamento secreto foi descoberto, porque os caras não tinham o rastro do nome da indicação onde deveria ter no sistema, mas tinha nos Instagrams dele. Eles postando com os prefeitos nos interiores da vida, de como eles estavam distribuindo emendas que deveriam ter a publicidade por regra desde o princípio até a execução.